Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Vitor Almeida, presidente executivo do Conselho de Administração da Pacaembu Construtora. E comigo aqui na bancada, Suelen Pedroso, professora da SPM, e Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM, a Faculdade de Administração, e da Prime, que é o braço das Nações Unidas de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Vitor, obrigado pela presença. Conta um pouco para a gente a missão da Pacaembu Construtora. Pedro, primeiramente eu que agradeço o convite para participar aqui desse podcast. E a Pacaembu, falar um pouco da Pacaembu para todo mundo entender o contexto. Dá um contexto. A Pacaembu ela é uma empresa focada em habitação de interesse social, com 32 anos de história. Ela surgiu em Marília, no interior de São Paulo, e a gente foi atendendo aquele desejo dessas famílias em habitação, que era a construção de casas. E se especializando nesse mercado, a gente foi nesses 32 anos construindo uma história, crescendo pelo estado de São Paulo, né? Primeiramente ali no interior mais próximo de Marília, mas depois Rio Preto, Ribeirão, Franca, Sorocaba. Enfim, hoje a gente está bem posicionado no estado de São Paulo. Aí começamos um processo de expansão, Paraná, Mato Grosso, Brasília, então a gente já está entrando num nível, eu não vou falar que o país todo, mas eu acho que aqui uma parte do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que é o grande olhar da Pacaembu, e numa jornada também de profissionalização de empresa, né? Hoje a gente tem uma produção média anual de 10 mil unidades, então relevantes, são 30 mil pessoas todo ano. 10 mil unidades? 10 mil unidades por ano. Por ano, tá. São 30 mil famílias, 30 mil pessoas, né? 10 mil famílias, 30 mil pessoas mais ou menos, que moram no Pacaembu. E isso virou um propósito para a empresa, assim, para os funcionários, para todos os profissionais, todos os parceiros que trabalham com a gente, de conseguir ajudar as famílias a realizarem esse sonho da casa própria. E nessa jornada a gente passou por um processo de profissionalização, por um processo de gerações, porque a empresa foi fundada pela primeira geração da família, eu sou da segunda geração, então foi fundada por um tio meu, Eduardo, junto com meu pai, o Wilson, e nesse processo a gente assumiu a empresa ali por volta de 2019, junto com outro conselheiro que ajudou a gente a fazer esse processo de transição, e desde então eu e meu irmão estamos à frente da empresa, continuando nessa trajetória de crescimento, diversificação, também em outros estados, e atendendo o sonho dessa população pela habitação de casas, principalmente, Sim. que é o nosso grande produto, né? A gente trabalha com casas, que é algo que veio do DNA do interior, e hoje posso dizer que a gente é a maior empresa de casas do Brasil. O nome Pacaembu tem algum motivo? Somos todos palmeirenses ou não? Não. Família corintiana, viu? Boa. Mas não é daí que veio Pacaembu, não. Porque a Pacaembu começou com um dos escritórios dela, começou ali na Avenida Pacaembu. Então, puxou da história da Pacaembu, e aí foi coincidência que a família era corintiana. E o Corinthians jogou muito tempo no Pacaembu. Jogou muito tempo, eu fui assistir. Só não podia assistir contra o Marília, porque contra o Marília eu tinha que ficar quietinho, porque eu torcia pelo Marília. Eu fui em muitos jogos lá no Pacaembu. Vitor, conta um pouquinho das novas tecnologias que estão surgindo no setor de construção. Vocês estão ali em casas. A tecnologia chegou nesse setor também? Tem chegado. Eu acho que a construção, ela vem paulatinamente se industrializando e entrando num processo mais lógico de produção, né? Eu não vou dizer que teve uma revolução tecnológica na construção, acho que a nossa indústria ainda é uma das indústrias mais atrás nesse processo de revolução tecnológica, mas a gente vem num processo de industrialização muito forte. E quando eu falo industrialização, não é simplesmente você construir uma casa numa fábrica, né? Hoje a gente já tem iniciativas nesse sentido, as casas de madeiras que vêm de uma fábrica pré-montada, mas você ainda tem muita obra em loco. Pelos projetos eles serem cada vez em um local diverso, você tem muita obra que tem que ser construída no local e isso dificulta um pouco a industrialização. Mas os processos são industrializados. Hoje, se você pegar uma obra da Pacaembu, ela parece uma linha industrial. Você começa no início do projeto trabalhando áreas, porque a Pacaembu ela faz toda a cadeia da produção da habitação. Desde o desenvolvimento do projeto, né, lá da concepção, desenvolvimento, isso tudo é interno, são profissionais internos da Pacaembu, até a gente preparar o terreno, executar a infraestrutura daquele empreendimento para depois colocar habitação. Então é uma gama de conhecimento e atividades.
Então, se você pegar um projeto Pacaembu, no comecinho do projeto, você está trabalhando numa área crua, que é praticamente um campo verde, e você vai desenvolvendo esse campo verde com infraestrutura, e você vem com uma linha de produção de habitação na sequência, em que você vem com a fundação, você vem depois com a parte de paredes e alvenaria, para chegar na cobertura, acabamento, mas você chega num dado momento de uma obra que você vê que você está trabalhando a infraestrutura num pedaço da obra e você já está com casas prontas no outro, numa verdadeira linha de produção. E para isso, você precisa ter toda a parte de material, quanto mais industrializado for, mais rápido você faz essa obra. Então, hoje, toda a parte de material... Menor o desperdício, maior o controle de qualidade. Então, se você falar, hoje toda a cobertura vem pré-executada, pré-montada no canteiro, ela só é montada e colocada no local. Toda a parte de bloco, hoje ele é desenhado bloco a bloco, com famílias de bloco preparadas para isso, para eles serem como um Lego, né? Com toda a parte já produzida de encaixe de fiação, que a fiação vem toda já em chicotes pré-montados, então não tem que cortar nada na obra, fazer nada na obra. É montar, é chegar lá na obra, você vai ligar um chicote, colocar o outro, porque ele já vem cortado na medida certa, para não ter desperdício, para não ter sujeira na obra, para ter menos desperdício de material, né? E, enfim, todas as partes de produção dessa maneira. Esquadria é a mesma coisa, já vem com vidro, já vem tudo com plástico, eles encaixam, e aí no dia que vai entregar eles vão tirar as proteções para preservar a qualidade do produto, mas está pronta. Então, esse processo de industrialização veio muito, e eu acho que vem outros na sequência como uma evolução. Não teve a revolução, mas se você pegar a construção 10 anos atrás, se você pegar a construção hoje, é uma outra construção, né? E muito dessa tecnologia vem no planejamento. O planejamento é uma parte que às vezes as pessoas não percebem, mas o planejamento é tudo. Porque se você planejar, né, bem planejado antes, para depois você executar, você encontra muito menos obstáculos, erros e problemas. Uhum. Então, acho que o planejamento de obra, para fazer uma obra com menor desperdício, no menor tempo, com a maior efetividade, ele é o passo número 1. Né? Planeja, depois executa bem executado. Uma pergunta, Vitor, a gente sempre vê, eu sei que o Matthew vai com certeza perguntar de mudança climática, como é que está adaptado. Não era minha pergunta, eu vou deixar isso para ele, tá bom. Isso ele não sei se chegou em Minas, mas, não sei se a Pacaembu chega em Minas. Mas, Vitor, a gente acaba vendo na mídia as casas sendo construídas com impressão 3D. Isso é uma realidade aqui no Brasil? Vocês já olharam, já estão acompanhando essa tecnologia? A gente tem acompanhado, sim. Faz sentido? É sustentável economicamente? Ainda não. Mas, assim, eu acho que como todo processo, há um caminho. Ele tem que começar de alguém, tem que incentivar alguém, tem que olhar aquilo como futuro, porque conforme ele vai ganhando escala e vai sendo aperfeiçoado, ele pode passar a ser sustentável, né? A gente não tem só a impressão é uma delas, mas a gente tem a impressão, a gente tem hoje o wood frame pré-montado em fábricas. O quê, perdão? Wood frame. De madeira. Wood frame são as casas de madeira, que o que muda é a alvenaria. Em vez de você vir com uma alvenaria ou de concreto ou de bloco, você vai passar a ter o wood frame, só que ele num processo mais industrializado, né? Porque ele já vem de fábrica pronta e chega lá no canteiro e muda. Esse já é uma realidade, você já tem 2 indústrias fazendo aqui. Então eu acho que assim, vão ser vários modelos tecnológicos e cada modelo vai se adaptar a uma questão. Porque vai ter um modelo que talvez ele seja economicamente mais eficiente para um dado ciclo, seja um ciclo de produção um pouco mais longo, mas você tem outros modelos que num ciclo de produção mais curto, que talvez faça sentido para aquele projeto, ou em relação a características topográficas de um determinado terreno, aquela outra tecnologia vai ser mais eficiente. Mas eu acho que a gente vai ver, sim, uma diversificação maior de modelos tecnológicos para a construção civil. Seja o de frame, seja eventualmente uma casa impressa em 3D, seja um modelo tradicional aprimorado. Eu acho que cada um vai ter o seu espaço. O que a gente não vai ver é um modelo único como era no passado, né? Que todo mundo via um único modelo. Eu acho que isso está ficando para trás. Eu queria fazer uma pergunta. Lógico. Outro dia eu estava lendo sobre um assunto que eu considero interessante, se existe essa preocupação em trazer esses projetos envolvendo moradia popular para áreas mais centrais. Como advogado, a gente acaba estudando planejamento urbano, né? Lógico. E eu li que algumas construtoras têm esse viés de tentar, dentro de planejamento urbano, pensar nisso. Sim. Aí eu queria saber o que você acha. Eu acho que, assim, o Brasil interior é muito grande. Exatamente, o Brasil é muito grande. E até a variedade das cidades é muito diferente. Então, eu acho que a gente tem que ser específico na construção civil e nas soluções urbanísticas do Brasil
para cada caso. Então, eu acho que, assim, os grandes centros urbanos, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem muita área que está sendo degradada, que está numa situação que poderia ser muito melhor aproveitada do que você está a 1h30, 2 horas de transporte, você está ali a 20 minutos, 15 minutos, e tem muita área que ela é adequada para isso. E hoje teria até viabilidade econômica. Eu acho que é uma questão de trabalhar, grupos de trabalho que consigam desenhar um modelo que traga essa possibilidade econômica de você desenvolver. O São Paulo é o caso mais clássico, né? Sim. Você tem todo um centro ali que tem que ser reaproveitado. Com toda a infraestrutura. Toda a infraestrutura de transporte, emprego, tudo está ali, comércio está ali. Que adensar, né? Você não tem muita razão de você estar 2 horas em São Paulo. Você pode trazer e você tem condições. Você tem outras cidades em momentos de desenvolvimento diferentes, que você está começando a desenvolver a cidade. E aí essa diferença de transporte, de infraestrutura não é tão grande. Então ali talvez você tenha outras soluções. Então eu acho que a solução ela vem para cada caso. Mas sem dúvida nenhuma eu acho que tem que ser discutido isso, porque a gente tem possibilidades que estão ficando para trás, né? Porque depois que a construção civil tem essa questão, depois que você executa, é um projeto de vida longa, né? 40, 50, 60 anos de vida útil. Sequelas. Uma execução. Então, você não vai conseguir rediscutir pelas próximas décadas. Então, você tem que discutir hoje para que aquelas construções, aquelas habitações que estão sendo desenvolvidas hoje sejam desenvolvidas nas melhores localidades e, no final, atendendo o interesse das melhores maneiras. O interesse, não só o interesse econômico, porque tem que ter uma viabilidade econômica, mas o interesse das famílias que vão morar lá, o interesse da cidade que vai desenvolver, das comunidades locais. Eu acho que esse grupo tem que ser realmente muito discutido. E aqui em São Paulo, eu acho que faz muito sentido essa discussão. Aliás, é o lugar que mais faz sentido. Algumas outras grandes cidades também têm essa discussão tem que ser bem discutida. Ô Vitor, deixa eu aproveitar então e perguntar de mudança climática. Ele não resiste. Eu acho que esse é um tema que está na pauta para todo mundo. Depois que de Porto Alegre, ou do Rio Grande do Sul, da tragédia... Virou mais lá, obrigatório que não. Ficou obrigatório e a gente... Como é que vocês estão pensando? Vocês estão repensando a infraestrutura? Você falou que você faz toda a infraestrutura. Exato. Vocês estão se preparando para enchentes, para essa mudança do clima mesmo? Energia solar. Energia solar. Sim, eu acho que assim, são A várias energia frentes, solar né? é uma boa pergunta, sim. Eu vou falar de todas elas, então. Acho que são várias frentes. Eu acho que a gente, assim, na questão primeiro, assim, eu acho que a mudança climática é algo que só nega quem quer ser cego, né? Porque isso está acontecendo, a gente vê isso nas obras, a gente vê isso nas cidades que a gente atua, a gente vê isso no mundo. Então, essa é uma realidade que a gente tem que se preparar porque ela é real. Real e não vou falar nem que é iminente. Eu vou falar nem que é iminente, ela é real e já está acontecendo. Sim. Aí nessa frente, a gente tem várias linhas lá na Pacaembu, né? Que a gente está se preparando para isso. Eu acho que em questões de infraestrutura, a gente tem sim reforçado, assim, cada vez mais a gente tem visto uma necessidade de você reforçar os cálculos em relação à infraestrutura para o que aquela infraestrutura vai suportar. Porque se você buscar lá atrás, você usava, por exemplo, cálculos para fazer, e eu acho que nesse caso, quando a gente pegar o de Porto Alegre, que é um caso exemplar, a gente vai falar cálculo de drenagem de águas pluviais. E o cálculo de drenagem de águas pluviais lá atrás, você usava os 5 últimos anos de acumulação da maior chuva possível. Depois você passou a usar o de 10. Hoje a gente já usa o de 50. Então eu acho que... e faz todo sentido. Porque os tubos são assim. E você tem que agregar. É lógico que você tem que fazer um trabalho de você também não exagerar, porque senão você também não consegue trazer economicidade para aquele empreendimento e desenvolver de fato. Sim. Mas você tem que ser diligente e usar algo que você está prevendo como possível. Um risco real. E eu não vou falar nem que é provar. É possível realmente que você tenha chuvas mais fortes no ano que vem. Então você tem que calcular a maior chuva num período muito longo. Então já está se discutindo entre períodos de 50 e 100 anos, que eu acho que é para onde a tendência de infraestrutura vai. E obviamente que tem áreas mais sensíveis e áreas menos sensíveis, né? E nas áreas mais sensíveis você tem que dar um cuidado maior, porque são aquelas áreas mais baixas, áreas mais próximas a rios nascentes. E aí vem não só do cálculo, mas da preservação da nascente, ter área de escoamento. Tem uma série de medidas, você usar bastante áreas permeáveis. Então, eu acho que são várias frentes que a gente tem olhado e que isso é muito impactante hoje para esse tipo de empreendimento. Mas isso na parte pluvial. Agora, tem duas
tem duas outras vertentes que eu acho muito interessante. A primeira, assim, a gente está vendo a tendência de a gente trabalhar para um mundo com menos carbono. Com menos produção de carbono, ou carbono verde, ou carbono net zero, né? E o que a gente acredita muito? Que para a gente conseguir realmente trabalhar nisso, a gente precisa entender, o primeiro passo é você entender aquilo que você realmente produz. Porque hoje a gente fala, a gente quer, mas a gente não tem um contexto grande, principalmente aqui no Brasil e na nossa indústria, em outras indústrias, do que a gente está realmente produzindo e contribuindo para esse aumento de gás carbono, de emissões. Sim. Então, acho que assim, qual que foi o primeiro passo da Pacaembu? Que a gente está já desenvolvendo desde o ano passado e avaliando, e eu acho que esse ano a gente tem, que é fazer realmente um mapeamento do nosso inventório de emissão de carbono. Porque só com um número real, só com uma meta, com um número, que você consegue trabalhar. Porque se você não sabe direito o que você produz, você pode tomar várias ações que vão diminuir, mas você não vai saber o efeito. De repente você está diminuindo 10% e não é isso que vai mudar. Então, assim, qual que foi o passo número que a gente fez? Criar o nosso inventário e a gente ter uma real dimensão daquilo que a gente está produzindo. Vocês já fizeram? A gente está no processo de desenvolvimento disso, com consultorias externas contratadas, trabalhando para a gente calcular, porque você tem que calcular todas as etapas, a interna, a externa. Então, mas assim, a gente está com um cronograma para no final desse ano, entre outubro e novembro, a gente já ter esse inventário desenhado, porque a partir do número concreto, a gente consegue tomar as medidas e saber o quanto que a gente vai afetar. Porque ali no inventário, não só quanto você produz, mas cada ação sua você produz. E aí, dentro disso, você sabe, ó, essa ação aqui vai ter muito mais efeito do que aquela, porque aqui eu estou contribuindo com a emissão. Né? Então, essa é eu acho que é o primeiro passo para a gente poder trazer um conhecimento melhor e ter ferramentas mais efetivas para a gente contribuir com a diminuição de emissão. Né? A outra vertente são as tecnologias sustentáveis e principalmente na geração de energia. Eu acredito, principalmente porque a gente trabalha com casa. E casa, você tem a matéria-prima para você colocar energia solar, fotovoltaica, porque você tem o teto, é diferente do vertical. Do prédio. Né? E a gente, como uma das empresas líderes aí, a maior de casas, eu acho que a gente tem que estar na frente. Então a gente está trabalhando, a gente trabalhou já com 2 protótipos. Opa, que legal. De empreendimentos com energia fotovoltaica, e aí você agrega... Que a casa já vem com isso. Que a casa já vem com isso, e a família não precisa se preocupar. Né? Isso é muito legal. Inclusive um franco. Que é muito mais fácil você fazer do que o dono fazer. Muito mais fácil. Muito mais fácil, você faz tudo de uma vez, já vem no projeto, já vem no projeto. Está dimensionado. E tudo. Isso, fica mais bonito. O custo de implantação vai ser menor, porque a gente vai ter uma eficiência na implantação melhor. Porque você a gente tem vai... escala. Exatamente. Que é um grande custo, né? Que eu leio. Essa instalação. Mas ele vem diminuindo. Sim. E ele vem ficando mais... E assim, já fechava a conta já há alguns anos. E a gente tem levado... A gente fez um estudo, inclusive, com o IPT, da USP e Carl Schenck, para mostrar que fechava a conta lá atrás. Fechava a conta era o custo que a família incorrer num aumento da prestação, ele era muito inferior ao que ela iria economizar em custo de energia. Fora todos os benefícios agregados de você estar produzindo energia limpa e etc. Então, na parcela mensal, economicamente, já compensava. Já compensava. Então, não precisa pensar em nada. Já compensava. É criar a regulamentação para a gente colocar isso como uma parte do produto do crédito habitacional. Que legal. Que é o que a gente tem trabalhado, levado para a Caixa, esses estudos, essas propostas, porque eu acho que, ali, assim, economicamente faz sentido para todas as partes. Né? Faz sentido para o adquirente, porque ele vai ter uma economia financeira, ele vai ter uma energia mais barata. A prestação já é menor. No primeiro mês ele já tem uma economia. E se paga assim, um sistema de 30 anos. E todos os meses vai ter. E todos os meses, e aumentando. Essa economia ela vai aumentando, porque o custo do financiamento dela, ele é fixo, dessa família. Né? Ele é corrigido pelo TR, que é uma correção pequena. Então, se você colocar a inflação de longo prazo, né, no custo da energia versus essa parcela adicional, esse ganho incremental 4, 5 anos se paga, em 30 anos de vida, é só lucro para aquela família. Sensacional. E o que isso traz? Traz um benefício social. A gente está falando de famílias de baixa renda. A família que a Pacaembu atende é numa média de renda de R$ 2.700, R$ 2.800. Qualquer R$100 para essa família faz uma diferença enorme. Né? Então, essa economia na energia, ela traz um impacto muito grande para essa família e para a economia do local. Porque esse dinheiro, ele vai para essa economia circular daquela região. Ele não vai... ele não está investindo, não está indo viajar, ele está gastando ali. Então, é algo que, assim, traz muitos benefícios. Então, a gente fez 2 protótipos. A gente acredita muito nessa solução, muito. Que legal. Né?
Porque você tem você tem um dos países com a maior insolação, maior Não aproveitamento falta de sol no insolação. Brasil. Não falta sol. Esse é um ponto que a gente não tem dificuldade. Não tem dificuldade. A gente está vendo aqui a Alemanha que adota essa tecnologia de uma Sim. maneira Sim. Faz um dia de sol no Forte. mês. Ford, não, eles estão Acho que- tentando largar não, o carvão e não os- conseguem, né? Os piores locais do Brasil de insolação são melhores que os melhores lugares da Alemanha. Então, assim, a gente tem uma possibilidade aqui no Brasil muito grande de aproveitar essa energia. E nesse modelo de habitação, casas, você tem a matéria-prima que é o terreno, porque, na final, a cobertura da casa você não utiliza. Ela seria custo zero para você colocar a placa. É diferente da usina, porque a usina você vai ter que ter um outro local. Sim, sim. Na habitação, você tem toda aquela área disponível sem custo adicional. Sim. Porque você colocou a placa, ela está disponível. Sim. Né? E você tem um ganho social para essas famílias. Então a gente acredita muito, e essa é uma frente que a gente tem investido muito Que legal. em discussões para ver se a gente traz isso como algo padrão para o segmento, quando a gente fala de casas. Vitor, uma última pergunta. Lógico. Financiamento. Na Europa, nos Estados Unidos, o crédito é barato, a demanda, existe demanda. Aqui no Brasil, a gente tem uma demanda suprimida enorme, ou seja, tem busca, tem necessidade de habitação. A gente tem uma mão de obra que a gente precisa empregar, só que o crédito é caro. E mesmo considerando que a garantia real está lá, através da hipoteca. Esse é o óleo que falta na nossa engrenagem para crescer mais e mais? Eu acho assim, o Brasil tem um potencial muito grande no mercado imobiliário. Né? Você pegar os mercados desenvolvidos, você tem uma carteira imobiliária próxima a 100% do PIB, né? Até acima de 100% do PIB a carteira imobiliária desenvolvida. Você pegar países pares do Brasil, Chile e outros países em desenvolvimento próximos, você tem uma carteira imobiliária de 30% do PIB e no Brasil a gente não chega a 10%. Então, Quando você assim, diz carteira imobiliária, isso quer dizer... o total de crédito imobiliário concedido versus o PIB. Quanto de crédito imobiliário a gente tem concedido no país No Brasil em não relação chega a ao 10. tamanho? Não chega a No 10. Chile é 30. No Chile é 30. E nos países desenvolvidos, Perto de 100. 100. Então, para você ver o tamanho do mercado que a gente tem aqui de possibilidades se a gente tiver um crédito mais acessível e um crédito mais disponível para essas famílias. Então, realmente, assim, o crédito, eu acho que hoje, ele é o grande gargalo. Tá? Não é só notícia ruim, porque a gente tem algumas notícias boas. Eu acho assim, a gente tem um programa habitacional no Brasil para baixa renda, que eu posso falar que é um dos melhores programas do mundo. E não é nem que foi feito no Brasil, do mundo. A gente tem um programa habitacional no Brasil do Minha Casa Minha Vida com recurso do FGTS, que é aquele que a família consegue acessar o crédito, escolher o imóvel, não é aquele que ele recebe o imóvel que já foi construído em um lugar que ele não quer, é aquele que ele escolhe e vai morar no imóvel de preferência dele com um crédito subsidiado para os juros. Que os juros ficam aí entre 4% e 7%. E nesses 15 que já é o dobro da Europa. que já é o dobro da Europa. Mas Sim. ainda é muito interessante para a realidade do Brasil. Sim. Para a realidade do Brasil. Né? Então a gente teve esse programa que nesses últimos 15 anos, ele entregou aí 400, 500 mil casas ano. Se não fosse esse programa, a gente estaria numa situação muito pior. Sim. Então a gente tem algumas soluções aqui, mas eu acho que a gente tem que trabalhar muito a questão do crédito. O primeiro é a gente ter certeza que essas fontes de crédito, que hoje elas estão abastecendo esse mercado imobiliário, elas continuem saudáveis, porque elas são saudáveis, mas aqui no Brasil, para tudo mudar, é assim, né? Sim. Quando você menos espera, as coisas mudam e de repente essa fonte se esgota. Sim, segurança jurídica. E ninguém está pensando no longo prazo. As decisões são tomadas muito naquela necessidade No imediata. calor, né? No calor da necessidade imediata e não num planejamento de longo prazo. Então a gente tem essas fontes de crédito e a gente precisa criar novas fontes de crédito. Novos fundings para o segmento, para a gente poder chegar pelo menos no nível dos países pares, né? Se a gente pegar um Chile, se a gente pegar uma Colômbia, México, outros países que Sim. têm um percentual maior de carteira imobiliária perto do PIB. Como é que eles fazem? Por que eles têm? Olha, Qual é a eu vou diferença? falar o que eu acho que são as grandes diferenças. Primeiro é segurança jurídica. Segurança jurídica é o ponto número 1 para você ter um mercado estável. Porque as pessoas querem, principalmente no nosso segmento, porque a carteira imobiliária ela é de longo prazo. Né? Então, quando você vai fazer uma captação de recurso, aquela pessoa que vai levar o recurso para esse mercado, ela quer ter uma tranquilidade que ela vai ter de volta. Que a regra não vai mudar. Que a regra não vai mudar, que ela vai poder ter de volta esse recurso aplicado. Então, quanto maior a segurança jurídica, menor vai ser o spread de taxa que aquele investidor vai buscar para trazer o recurso para esse mercado. Sim. Então, eu acho que, assim, no Brasil é segurança jurídica. O 2, eu acho que é um processo que a gente tem vindo de estabilização.
né? Porque a gente sempre vai ter um problema. Se os juros for muito alto, você não vai ter um juros de longo prazo menor, né? E o Brasil tem esse problema de a gente ter estruturalmente um juros maior do que esses países pares também. Sim. Não é algo que vai se corrigir no curto prazo, mas é algo que o Brasil pode trabalhar para ir melhorando. E os dois conversam muito. Os juros vai diminuir com uma segurança jurídica maior, né? E o juros diminuindo, o crédito de longo prazo, o fundo de longo prazo, ele vem também. Então, acho que a gente está indo para esse momento, mas a gente tem que batalhar no Brasil muito pela segurança jurídica. Acho que é um dos maiores dificuldades que a gente tem. E crédito. E crédito. Mas o crédito vai vir com a segurança jurídica, porque aí as pessoas vão ter coragem de colocar os recursos no investimento de longo prazo, né? Porque as carteiras imobiliárias são de 20 anos, 30 anos. Sim, para um fundo de pensão não tem motivo para ele não investir. O fundo de pensão no mundo inteiro investe no mercado imobiliário, no Brasil não. Ó, Vitor, obrigado pela aula de Que construção e de habitação. Foi excelente receber aqui. Que é isso, Pedro. Muito obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço. Obrigado.